Num ritmo cadenciado da natureza e acompanhando dia e noite um vai e vem das ondas com seu som inconfundível. Foi às margens das águas do Oceano Atlântico e da Bacia do Pina que nasceu uma comunidade símbolo de lutas e resistência, o bairro de Brasília Teimosa. A comunidade é localizada na zona sul do Recife, entre os bairros do Pina, Boa Viagem e a área pertencente ao Porto do Recife. Nos mapas antigos da cidade, encontramos Brasília Teimosa apenas como uma comprida faixa de terra, sem casas ou qualquer grande construção. Esta planta, por exemplo, é datada da primeira metade do século XVII. Já este outro mapa é do início do século XX, 1907. Em ambos encontramos uma curiosidade. Naquela época, em Brasília Teimosa, deveria existir um lazareto, que, segundo registros históricos, se tratava de um local onde eram levadas as pessoas contaminadas com hanseníase, doença que antigamente era conhecida como lepra. Conversamos com este historiador sobre o assunto. Ele nos explica que, devido ao preconceito e ao grande risco de contaminação, a prática de segregar tais pessoas era comum em todo o mundo e também no Recife. Isso era uma tradição, era um costume muito comum e era um método, na verdade, médico na época para tratar as pessoas com lepra, né? E afastar as pessoas com lepra das pessoas com... Isso é uma prática muito antiga, né? Se você for na Bíblia já havia isso, né? E aqui na América do Sul também havia casos de você criar ilhas, e no próprio Recife também, né? Como era uma região de muitas ilhas, então era comum haver essas separações das pessoas, principalmente pessoas enfermas, até pelo desconhecimento da doença. Por volta de 1947, começaram as primeiras ocupações de terra no bairro de Brasília Teimosa. Na época, o local era denominado Areal Novo. Quanto ao nome que o bairro carrega até hoje, isso não se deu por acaso. Tem a ver com a teimosia dos primeiros moradores e uma marca de quem vive até hoje por aqui. Segundo a história, em 1956, 5 pescadores saíram do Recife em direção ao Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil. Lá estava tomando posse o então presidente da República, Juscelino Kubitschek. O objetivo desses 5 pescadores era o de serem os porta-vozes da população de Brasília Teimosa, para chamar a atenção dos governantes e deixar claro que a população não queria ser expulsa de suas terras. Foi exatamente daí que veio o nome, né? Porque esses pescadores, eles pegaram a jangada, né? Deve ter feito uma aventura muito incrível, né? Saíram daqui, de Brasília Teimosa, e foram até o Rio de Janeiro, que na época era a capital federal, e que Brasília ainda estava em construção. E conversaram com o Juscelino Kubitschek. Diz a lenda, né, que eles conseguiram se apresentar e chamar a atenção do presidente Juscelino Kubitschek para o caso de Brasília Teimosa. E Brasília Teimosa ficou durante manchete por um certo tempo nos jornais, e isso deu um certo respaldo para eles lutarem e reivindicarem mais espaço. Aos 71 anos de idade, Dona Elides tem orgulho de dizer que foi uma das primeiras pessoas a ocupar Brasília Teimosa. Era uma criança na época. Chegou aqui por volta de 1950. E hoje, sentada no terraço da mesma casa que mora desde a infância, ela relembra coisas que o tempo nunca vai apagar. Aqui a gente construía os barracos à noite, né? As pessoas construíam à noite, e de dia a polícia vinha para derrubar. Isso a senhora presenciou? Isso eu presenciei, né? Inclusive aqui nessa área da colônia, que foi a primeira área ocupada, né? Por a grande maioria por pescadores. Então a polícia vinha de dia e derrubava. Quando ele derrubava 10 barracos, aí no outro dia tinha 20 barracos. Porque eles derrubavam os 20, no dia tinha 30. Aí o próprio povo venceu essa história de violência. Eles derrubavam e a gente construía de novo. Eles derrubavam e a gente construía. Os anos se passaram e Brasília Teimosa começou a ser ocupada rapidamente por famílias que estavam em busca de moradia. Logo, um problema comum às cidades em crescimento veio à tona. A falta de espaço físico para todos fez algumas famílias construírem suas casas penduradas sobre a orla da praia. Logo, as palafitas tomaram conta de todo o espaço. E para tentar solucionar o problema das moradias precárias, os próprios moradores desenvolveram um projeto de urbanização, conhecido como Teimosinho. Em 1982, algumas famílias foram retiradas do local. Mas novas invasões aconteceram
deixando a paisagem da mesma forma. Algumas famílias voltaram a ser retiradas das palafitas, mas o problema parecia ser insistente. Alguns meses mais à frente, e o cenário continuava o mesmo. Casas precárias, num local bastante visível por qualquer visitante, o que se tornava cada vez mais uma mancha negativa para a imagem dos governantes. Foi por isso que no início dos anos 2000, a Prefeitura do Recife e o governo federal entraram num novo desafio: pôr fim às palafitas e entregar às famílias de Brasília Teimosa moradias dignas. A partir de 2004, o plano começou a ser efetivado. Na época, o agora deputado federal João Paulo era o prefeito do Recife. Brasília Teimosa vivia uma situação com quase 600 palafitas, com dejetos, ratos, baratas, doenças, as pessoas morando em uma condição extremamente precária. Qual foi minha surpresa quando o presidente Lula, logo quando assumiu, na primeira semana que assumiu, me ligou pedindo uma sugestão para ele ajudar na urbanização de uma área. E eu escolhi Brasília Teimosa.